porque às vezes você não quer ter força. Às vezes você quer justamente deitar na sua cama e ficar ali na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade e sentir tudo aquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno Martos, o seu host, mais uma vez aqui no Chave Mestra Podcast. E hoje estou com ela, uma mulher fantástica que tem uma história fenomenal, fique para assistir. A autora, escritora do Inteligência Emocional que estamos lançando aqui na editora, Ana Lúcia Lima. Ana, é uma honra te receber aqui, muito bom estar com você. Obrigada, Bruno. O prazer é meu. Vamos lá. Para começar o nosso bate-papo, conte para mim um pouquinho, quem é Ana? Conte um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. A Ana é uma mulher viúva. E acho que eu começo assim porque é o que as pessoas vão encontrar no meu capítulo do livro. Sou viúva há 3 anos, mas sou mãe, sou empreendedora, sou formada em Direito, com MBA em Marketing, mas venho numa transição de carreira e hoje sou mentora em Inteligência Emocional. Então, eu conduzo as pessoas a transformarem suas vidas através do controle emocional e do acolhimento das suas emoções. Bom, já deu para entender que pela sua introdução, você conhece muito bem do que fala. Conheço. Porque praticou muito disso nesses últimos anos. E na veia, inclusive. E na veia. Então vamos falar bastante sobre isso. Vamos Conte para nós, então, como foi para você escrever esse assunto no livro? Então, como eu comentei, fiquei viúva há 3 anos e sempre gostei de escrever, é algo que sempre fez parte da minha vida, mas a morte do meu marido me fez começar a escrita como uma forma de me conectar com ele, de me conectar com as lembranças que eu tinha sobre nossa história de vida e eu comecei fazendo homenagens a cada 30 dias da morte dele. E isso foi me deixando mais confiante de que eu podia ali estar conversando, me conectando com ele. E aí eu fui colocando no Instagram como uma forma de também mostrar para as pessoas o que eu estava vivendo, principalmente pessoas da minha família, meus amigos que viviam o luto também. E aí eu comecei a ouvir das pessoas que eu escrevia muito bem e eu sentia isso também. Então eu comecei a escrever. E aí recebi o convite para escrever esse capítulo desse livro incrível, que eu tenho certeza que tem uma série de histórias parecidas com a minha, mas foi tranquilo, porque foi um momento de entender que eu estava no lugar certo, na hora certa e escrevendo aquilo que faz parte da minha jornada e que eu consigo me conectar com as pessoas que passam pelo que eu passei ou ainda vão passar, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Porque ao longo do capítulo a gente vai vendo que o luto não é só a perda de alguém que a gente ama, é a perda de algo, um trabalho, uma carreira, deixar um país, enfim, são recomeços. E tem diferença em relação a perder alguém e perder algo? Me fala um pouquinho sobre isso. Não é que tem diferença, mas geralmente o luto está muito associado à morte, né? Tanto que tem gente que até arrepia quando fala a palavra luto. Eu ouvi muito isso e vivi isso na pele, que o luto atualiza a nossa lista de contatos, né? Porque muita gente não sabe como lidar, não sabe o que falar com uma pessoa que está em luto, mas o luto é isso, né? Quando você, claro que depende a intensidade da emoção, né? Não é a mesma coisa você perder uma pessoa que você ama e você finalizar uma carreira, né? Porque sempre vem ali um recomeço. Mas eu entendo que são situações onde você controla suas emoções de maneira diferente, né? Quando você deixa uma carreira para trás, você precisa se acostumar a viver nesse novo modelo, né? De não estar trabalhando, de ter que recomeçar, procurar um novo trabalho. Agora, perder alguém é um pouco mais intenso, e aí as emoções ocorrem de maneiras diferentes, mas não que você não precise validar todas elas em todos os processos. Até o luto pet, que tem muita gente que ignora, que diz que, que bobagem. Né? Se o cachorro morreu e daí, arruma outro. E não é assim, porque a gente sabe que muita gente, eu inclusive sou mãe de pet, você cuida do seu cachorro, do seu gato, do seu bichinho de estimação como alguém da família. E quando você perde, você precisa ter a sua dor validada, você precisa ter o acolhimento ali de alguém que realmente está passando por um momento de escuridão, vamos dizer assim. E depois, conforme o tempo, as coisas vão clareando. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. Tá vendo como é bom você sempre ler alguma coisa diferente, conhecer pessoas com histórias diferentes? Isso ajuda muito. Exato. E como é que você conheceu a inteligência emocional no meio de tudo isso?
Então, aí foi um processo. Eu venho de uma carreira no mercado financeiro, 20 anos trabalhando na área de negócio, trabalhando com produtos financeiros, mas sempre tem ali uma vontadezinha de conhecer o que tem lá fora, né? Então, um pouco antes do meu marido falecer, eu já vinha pensando numa transição de carreira. A gente Tá. já vinha pensando em algo para a gente empreender juntos. E tínhamos, obviamente, muitos planos. Mas com a morte dele, né, eu vi todos os meus planos ali ruírem e precisei reajustar a rota. Claro que não foi automático, né? É. Primeiro eu precisei viver toda aquela dor, passar por todo o processo. E isso leva muito tempo. Mas eu logo percebi que aquela vida no mundo corporativo não era mais para mim, até porque minha filha tinha pouco menos de 7 anos quando tudo Tá. aconteceu. Então, eu precisei olhar para a nossa nova estrutura familiar ali, agora sem ele, e precisei pensar o que, que eu ia fazer. E a decisão foi que eu não voltaria para o mundo corporativo, pelo menos não da forma como eu atuava antes, porque agora, inclusive, se eu precisar ir lá falar sobre inteligência emocional, eu vou falar. Mas, então, eu comecei um processo, uma jornada, vamos dizer assim, de autoconhecimento. Desde o comecinho, eu busquei ajuda, eu busquei grupos de apoio para encontrar pessoas que estivessem vivendo o mesmo que eu e validassem a minha dor, num lugar de dor também, né? Porque a gente recebe muito apoio, mas quando a pessoa não viveu o que você viveu, é diferente, né? Então, busquei grupos de apoio, busquei contato com viúvas que tinham crianças e encontrei muita sororidade, assim, as pessoas, essas viúvas, todas elas me responderam, pessoas inclusive famosas que eu sabia, que conhecia a história pela televisão, e recebi esse apoio, né? Então, eu tive ali para mim que eu ia trabalhar com pessoas, que eu ia trabalhar com gente, que eu queria estar no meio das pessoas para poder compartilhar o que eu tinha vivido, o que eu tinha aprendido. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu li todo tipo de livro sobre budismo, sobre espiritualidade, numerologia. Eu busquei tudo que pudesse me trazer conforto. E aí, a minha numeróloga, olha que incrível, assim, né? Num desespero de falar, o que está acontecendo comigo, né? Ela me indicou para fazer um curso de inteligência emocional, porque ela falou, eu acho que conecta muito com o momento que você vive e com a sua história de vida. E eu empurrei, eu falei, não, deixa isso para lá. Um ano depois, numa outra conversa que a gente teve, ela falou, Ana, vamos lá. E aí, a gente entrou juntas, eu me inscrevi, era para dali uma semana. Eu fiz esse treinamento, primeiro Tá. foi um treinamento, e no treinamento, 3 dias de imersão. Eu decidi que eu ia trabalhar com aquilo. Eu tinha certeza, eu já saí dali inscrita para a formação. E aí, meses depois, eu fiz a formação e tô aqui. E hoje tô aí ajudando pessoas a transformarem suas vidas por meio desse controle emocional, através da minha mentoria. Nada melhor do que alguém que viveu o processo e Sim. de que precisou realmente se reinventar e se reentender, estudar a inteligência para poder ajudar as outras pessoas. E eu sei que você tem feito isso. E como é que tem sido para você? Agora eu peguei, aí, é a conexão, né? Eu falo que eu me conecto com as pessoas justamente por essa história de vida. E eu não falo aqui só da morte do meu marido, né? Aí eu vou falar um pouquinho mais, mas eu já sofri um aborto espontâneo, eu já perdi a minha mãe, um pouco depois da morte dele, a minha mãe também foi. E ela foi após passar por um processo doloroso de Alzheimer. E aí eu costumo dizer que a gente perde a pessoa em vida, né? Então, eu acho, eu também deixei uma carreira de 20 anos no mercado financeiro para trás, então é essa conexão, assim, são perdas que eu fui vivendo e que eu fui aprendendo a lidar com elas, que fizeram eu chegar até aqui. Então, eu falo muito isso, que eu levo as pessoas para um lugar que eu estou, mas eu tiro de um lugar que eu também já estive. Tá. Então, eu acho que é sobre isso. Essa conexão de ter vivido e ter experiência real e prática, ter superado com conhecimento e com desenvolvimento ajuda muito. Sim, eu não estou contando uma história, né? Eu estou falando sobre a minha vida, sobre as dificuldades que eu enfrentei, a escuridão que eu venci. Então, é tudo isso. E como é que tem sido a sua vida atualmente com tudo isso? Atualmente,
continua sendo de muito aprendizado. Eu acho que, claro, tem uma parte toda teórica que isso, né, a gente precisa estar sempre em desenvolvimento, mas essa parte está ok. Mas, claro, ainda busco fazer algumas especializações, busco ainda participar de eventos, porque a inteligência emocional me trouxe também uma mentalidade de que eu preciso estar num ambiente que proporcione esse desenvolvimento da inteligência emocional, né? Então, eu tenho feito algumas palestras e isso é muito bacana, porque é algo que eu sempre gostei de fazer. Na minha carreira no banco, eu dava alguns treinamentos e eu gostava de estar entre as pessoas, de compartilhar o que eu sabia. Então, eu tenho feito algumas palestras, tenho feito a minha mentoria, uma mentoria individual. Então, exige de mim todo um preparo, uma conexão com a história de vida daquela pessoa também, com o que eu vou direcionar para ela. Então, tem sido muito libertador, assim, poder entender que hoje eu tenho um conhecimento, que eu tenho uma história de vida que se conecta com as pessoas e que eu consigo conduzi-las a um processo. Porque não sou eu que faço que elas fiquem inteligentes emocionalmente. Eu conduzo pelo caminho e elas vão entendendo isso ao longo do processo e as portas vão se abrindo. E é o que está acontecendo comigo, as portas se abrindo. Então, acho que E em constante evolução. Em constante A gente evolução, que sempre. trabalha com isso, que vive isso. Eu brinco até outro dia, quando o Musk não tinha conseguido dar ré no foguete, eu falava, foguete não dá ré. Agora eu não posso mais falar isso, mas é um pouco disso. Para mim, nunca foi uma opção desistir. Desde o segundo dia da morte do meu marido, eu lembro até hoje dessa cena, eu falei, eu não posso desistir. Pela nossa história, pela nossa filha, por mim, muito jovem ainda, eu, ele, ela, muito novinha. Então, eu falei, desistir não vai ser uma opção. Então, eu encarei aquilo como assim, eu vou passar por isso, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou querer desistir, mas eu não vou desistir. E hoje eu olho para trás e falo, que bom que eu não desisti, que bom que eu tô aqui. E tô aqui mesmo, literalmente. E tá aqui, literalmente. Com o meu livro. Literalmente. E no livro ou fora do livro, o que você pode falar para quem está nos assistindo em relação a esse luto vivido pelas crianças? Porque você teve, na prática, o seu luto e, com certeza, junto contigo, o da sua filha, que você falou que tinha 7 anos, mais ou menos. Sim, exatamente. Eu precisei viver o luto dela também, né? E eu acho que todos na família, assim, cada um vive o seu próprio e um vive um pouquinho do outro, né? Eu também posso dizer que eu vivi um pouco o luto da minha sogra, o luto do meu sogro. Claro que, assim, não nas mesmas proporções, porque eles também viveram o meu, porque a gente, felizmente, fomos rede de apoio um de cada. Mas falando das crianças, a criança, eu trato muito isso na minha terapia também, porque apesar de ser mentora em inteligência emocional, eu continuo cuidando da minha saúde mental, então faço terapia. A minha filha também faz. Os primeiros 6 meses foram como um estado de choque, assim, tanto para mim quanto para ela. Mas o que eu poderia dizer que é o principal e é o que faz a diferença, e quem me conhece sabe, eu levanto a bandeira do amor, assim, foi o amor, assim, meu por ela, dela por mim, da gente se manter unida e principalmente, né, existem linhas, eu estudei bastante, li muito sobre luto, existem linhas que escondem foto, guarda as coisas, tira, assim, como se a pessoa deixasse de existir. Isso nunca aconteceu na minha casa. Então, falar dele, lógico, em muitos momentos a gente se emocionou, a gente chorou juntos, mas falar dele passou a ser algo natural, assim, da gente lembrar, da gente dar risada juntos. E isso acho que valida que ela tem um pai. Apesar dele não estar aqui hoje, ela tem um pai. E eu falo isso para ela. Não deixa ninguém falar que você não tem pai, porque você tem. Ele só não está mais aqui. Então, eu acho que é você acolher a criança e mostrar para ela que ela é amada, porque... E na inteligência emocional, a gente trabalha isso, que é a ferida do abandono, por exemplo, né? E o abandono, a pessoa sente conforme aquilo que ela interpreta. Não vou entrar aqui muito no detalhe técnico, mas ela entender que ela não foi abandonada, que foi algo que aconteceu e que aos poucos ela vai compreender que é o natural da vida, mas é estar presente
com o coração, com a alma, mostrar a vulnerabilidade. Em diversos momentos eu precisei falar, filha, você vai me ver chorar mesmo, porque eu não tenho como fingir isso para você, né? Então acho que a gente foi construindo isso juntas. Uma hora eu chorava e ela me acolhia, outra hora ela que estava chorando e eu que ia lá. Então eu diria que para as crianças é presença, é amor, é cuidado e é jamais esconder a história que ela teve com aquela pessoa. Não importa se é o pai, se é o avô, se é a avó. Tem que fazer a criança acreditar que tudo vai ficar bem, né? Apesar da pessoa ter partido. Então, acho que o amor, para mim, é o principal. É o que nos uniu e ainda nos une. Olha, eu não costumo fazer o que eu vou fazer agora, mas esse episódio tem sido Ai, ai. especial. Não, é importante. Porque vou pedir para minha esposa te assistir e te acompanhar. Ela, quando estava grávida, de 9 meses, 10 dias antes da minha filha nascer, a minha sogra faleceu. E então minha esposa passou por esse processo do luto durante as primeiras 15 dias que minha filha tinha acabado de nascer e outras coisas acontecendo. Sim. Então a minha filha não conheceu a avó pessoalmente, mas ela conhece todas as histórias, ela tem todas as fotos, ela conhece todos os costumes de vida Extremamente tradicionais importante. da família, os alimentos. Sim. Então a minha filha, ela fala da avó que faleceu 10 dias antes dela nascer, porque a minha esposa fez o que você acabou de falar inconscientemente, por puro amor. Por amor, tá ali dentro. De trazer realmente o amor que ela tinha com a mãe, obviamente com o sofrimento do luto, porque não era o momento para isso acontecer, porque não existe momento para isso acontecer. E a gente nunca está preparado. Nunca está preparado. E passou por um processo difícil, mas trouxe para minha pequena exatamente o que você acabou de falar. Que bom. Tomara que ela assista e que goste. Porque então, é isso aí, ela vai entender tudo que eu estou falando aqui. E que várias outras pessoas que passam Com por certeza. isso possam entrar em contato contigo. Exato. Porque vai ser fenomenal. Exato. Você conseguir levar efetivamente essa ajuda para muita gente que precisa. É porque é um processo, né? Assim, a gente ouve de tudo. Você vai superar. E a pessoa não fala por mal, né? Eu acho que tem que falar isso aqui também. A pessoa não fala por mal. Ela simplesmente... A gente não é preparado para lidar com o luto. Então, ninguém ensina pra gente como a gente lida com alguém que perdeu alguém ou alguma coisa e está passando por um processo de mudança. Mas a gente ouve essas histórias, né? Você é forte. Nossa, você é jovem. Vai dar tudo certo. Porque, puxa, foi melhor assim, né? Então, por exemplo, no livro eu conto um pouquinho sobre isso, mas eu também sofri um aborto espontâneo. E eu fui, assim, zero acolhida no hospital e depois um pouco... acho que não é muito validado, porque como não tem um corpo ali, fica essa coisa assim, tinha que ser, né? Não era, o bebê não ia ficar bem. Então a gente ouve esse tipo de coisa e aí a gente vai aprendendo que com essas coisas, assim, eu vou fazer tudo diferente. Hoje, e não é com a pessoa que perde alguém, não, é com quem também está passando. Por exemplo, a minha irmã mora fora do país. Então, hoje eu sei o que ela passou, né, ao deixar para trás a vida dela aqui e recomeçar lá. Então, é sobre você acolher, é sobre você entender. E inteligência emocional é isso, é você ter empatia. Muita gente acha que é só para você, né? Eu vou desenvolver a minha inteligência emocional e pronto. Não, mas a gente fala sobre empatia, sobre você entender também a emoção do outro. E respeitar, e acolher, e apoiar no que for necessário. Então, é isso. É exatamente isso. E a gente, quando desenvolve inteligência emocional, está muito mais relacionado aos relacionamentos sociais com os outros e as habilidades para lidar com o que está ao nosso redor do que a gente mesmo. Embora seja extremamente importante. Sim. Como primeiro pilar, o autoconhecimento e desenvolver isso em nós. Mas, se você tivesse que deixar aqui para o Bruno, eu que estou te perguntando, vamos supor que eu passe por um processo de luto com alguém. Quais são as coisas que eu jamais poderia falar ou fazer para essa pessoa? Porque você comentou que, por exemplo, eu tenho um colega, um amigo, sei lá, que perdeu alguém muito importante para ele. E ele vai passar pelo processo de luto. E aí eu, como amigo, acho que estou fazendo certo falando isso que você disse. Eu acho que a primeira coisa é você simplesmente oferecer o seu apoio. É dizer, eu estou aqui, porque você precisar. Seja para ficar quieto, seja para chorar, seja para ficar no meu ombro. É colo.
É claro que, de novo, assim, não é a intenção da pessoa, mas assim, falar, nossa, força, porque às vezes você não quer ter força. Às vezes você quer justamente deitar na sua cama e ficar ali na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade e sentir tudo aquilo. Ou calma, vai passar. Não, você está nervoso, você está com raiva. Porque é normal a gente ter raiva, a gente questionar por que aconteceu comigo. E claro que depois, hoje, eu olho e falo, por que não? Eu não era melhor que ninguém para não acontecer comigo, né? Então, eu acho que o que é importante aqui é você oferecer apoio, é oferecer carinho. Eu acho que eu sempre tive esse cuidado, eu sempre fui uma pessoa muito, muito cuidadosa nas minhas relações. Mas é oferecer apoio. Eu estou aqui para você. Você precisa falar? Eu estou aqui. Você precisa chorar? Eu vou te dar um lencinho. Você precisa de colo? O meu está aqui. É isso. O resto, a pessoa vai te trazer. E aí você vai conversando de acordo com o que você vai Tá. sentindo. Mas falar força, vai passar, vai ficar tudo bem. Não é que você se ofende com isso, mas é que é diferente, você não vai, né? Você está num momento que não está nada bem, é isso. De repente a sua vida desmorona, você se vê diante de uma vida que você não escolheu, você não planejou, então você não vai enxergar que você vai ficar bem, que vai passar, que o tempo cuida de tudo, porque você está vivendo aquilo ali. Mas eu acho que é isso, é oferecer apoio, colo, carinho, cuidado. Não sei se Não, é respondeu. isso Eu tô aí. pensando aqui. Tá Acho que mais gente tá pensando, né? É assistindo também. difícil, É um porque assunto é difícil, mas meio é importante. na hora você fala força. Não é. E Ana, você trouxe um assunto pra gente no seu livro, com a sua história, e que você vai levar pra muita gente isso. Sim. Espero que consiga realmente ajudar muita gente, porque de fato a gente não é preparado para isso. Não. Você comentou isso logo no começo do nosso Sim. episódio e realmente a gente não é preparado. Eu não falo que a gente tem que estar preparado para quando acontecer, porque vai ser difícil de qualquer forma. Sim. Mas a gente não é preparado para aprender a lidar com isso. Não. Então, é um assunto extremamente importante. Eu vou ler assim, o livro está para ser lançado. Inclusive, você que quiser o seu exemplar, já procure direto a Ana, ela vai providenciar para você. Vou até falar aqui já cadê as redes sociais de Ana. Posso falar aqui seus contatos, Ana? Pode, claro. Vamos lá. Instagram dela, Ana Lulimo. Lulimo. Ana Lulimo. Tem o LinkedIn também, Sim. Ana Lúcia Lima. Isso aí. 2 canais principais para você encontrar a Ana Lúcia Lima, que escreveu esse livro. É um capítulo fantástico. Sim. Tenho mais uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Posso fazer? Tô feliz que não chorei aqui. Não. É um assunto difícil, mas extremamente importante. Sim. Você coloca aqui no livro que além do acolhimento da família... Um pequeno spoiler, não vou ler o livro. Opa! Além do acolhimento da família, busquei ajuda com outras viúvas e encontrei muita sonoridade. Você já falou isso agora. Sim. E isso me chamou a atenção quando eu vi. Por quê? Porque tem muita gente que quando sofre um processo de luto, você acha que as pessoas buscam fugir, achando que isso vai resolver, mas na verdade você mesmo coloca que o apoio de quem passa pelo que você também passou pode ser melhor. Como é que você vê esses 2 lados dessa moeda? Eu acho bem difícil porque parece um clichêzão, né? Mas o luto é muito, muito individual. Tá. Assim, a maneira como você encara... Porque é isso, a gente não é treinado para isso. Então, ninguém te fala, olha, quando você tiver uma perda, você vai fazer assim. Não, né? Ninguém te prepara. Então, você se vê ali diante da situação e aí você precisa encontrar caminhos. E aí a forma como você encontra esses caminhos depende muito, um pouco de como foi a sua história de vida, né? Porque, para mim, sempre foi natural conversar. Eu sempre tive uma vida social com amigos, sempre fui muito família, então sempre gostei de estar entre as pessoas. Eu comentei aqui. Então, para mim, foi algo que veio assim, eu preciso falar com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativa também, então assim, eu preciso falar da minha dor e ouvir as pessoas que estão com dor, para você se sentir ali, né? Aconteceu, tá? E agora o que a gente faz com isso? Então, mas
Eu não digo que é errado a pessoa também que se isola, que se fecha, que nega, porque faz parte também do processo você negar. O que eu acho que tem que tomar cuidado e acho que requer atenção, por isso que espero que o livro ajude nesse sentido, é que assim, em algum momento você precisa enxergar alguma luzinha, porque é nesse momento que você vai pedir alguma ajuda, nem que seja uma ajuda no começo dentro de você mesmo, que aí a gente fala um pouco do autoconhecimento, né? É você buscar como que você melhora a sua espiritualidade, como você se conecta com a sua história para entender por que você está lidando com aquilo daquele jeito, por que você está negando, por que você está com raiva. Acho que tem um lado também de espiritualidade que para mim fez toda a diferença, né? Como que eu me conecto com algo maior, algo que eu acredito, né? Assim, não sou muito de falar de religião, mas eu acredito em Deus e eu nunca duvidei do amor dele por mim e nunca briguei com ele por tudo que me aconteceu. Nenhuma das minhas perdas ao longo da minha vida. Mas tem gente que tem essa briga, que tem esse questionamento, por quê? Né? E eu acho que é importante você viver o processo, respeitar as fases que vão vir, é você viver um dia de cada vez, é você saber aceitar ajuda, porque às vezes a ajuda se impõe, mas você nega, você acha que vai resolver tudo sozinha. Eu fiz um pouco isso, não, eu vou resolver aqui, pode deixar. E não é assim, tem um momento que a gente precisa, eu falei aqui da vulnerabilidade, que a gente precisa mostrar, eu preciso de ajuda, eu preciso de colo, eu preciso chorar, eu preciso me trancar no meu quarto e ficar dias chorando, eu preciso colocar uma touca na minha cabeça e me sentir horrorosa. Faz parte, o importante é você ter ali um fiozinho de esperança para você levantar num dia seguinte e fazer alguma coisa, tomar um café, tomar um banho, conseguir lavar o cabelo. E aí você vai construindo uma coisa, aí você vai se reerguendo, e aí vai ressignificando dor, sofrimento e transformando em algo melhor. Então acho que é essa inspiração que eu quero trazer aqui. Não é que é tudo, que é um caminho cheio de flores, não, pelo contrário, mas que tem como a gente conduzir para um lado mais otimista e em algum momento conseguir enxergar que a vida vale a pena, que dá para ser feliz de novo. É sobre isso. E é justamente isso que você desenvolve nos seus atendimentos de mentoria com as mulheres? Também. Eu não Fala um atendo, pouco sobre isso. eu não atendo só mulheres, mas através da mentoria a gente vai trabalhar sempre ali uma queixa inicial. É claro que ao longo do processo a pessoa vai descobrindo coisas e encontrando respostas dentro dela que vão resolver outras coisas que não necessariamente faziam parte ali da queixa inicial dela. Mas eu vou trabalhando questões que estão totalmente ligadas com a história de vida da pessoa. Então ela vai encontrando respostas justamente nas interpretações que ela fez desde quando era um bebê, desde quando estava ali na barriga da mãe, já sentindo as emoções que a mãe sentia, porque tudo começa ali. E o tema da inteligência emocional se conecta muito com isso, porque se a gente pensar que a gente estava ali na barriguinha, quentinho, com a nossa mãe, ouvindo a vozinha dela, tal, e de repente nasce e tudo acontece, a gente já deixou para trás uma vida e começou uma nova. Então ali já é um luto. Pensa que ali já comecei, né? Sou só um bebê e já estou enlutado. Mas é sobre isso, então vai acontecendo ao longo da nossa vida, as perdas vão surgindo, as mudanças vão surgindo, a gente precisa fechar ciclos. Então eu trabalho muito essas questões, né, de como você toma consciência de todas as emoções que você vai sentir ao longo da sua vida. Nós somos movidos pelas nossas emoções, mas como que você controla todas elas para que você tenha o controle da sua vida e não o contrário, e não as emoções te controlando o tempo inteiro. Então, você está com raiva, você sai cuspindo marimbondo, sai xingando todo mundo no trânsito, sai tendo atitudes desproporcionais com as pessoas, gritando com o marido, com o filho, né? Então, eu acho que é como você organiza tudo isso e consegue ter relações e comportamentos equilibrados e proporcionais àquilo que está acontecendo na sua vida, né? Porque o que a gente vê geralmente é que a pessoa estoura por muito pouco, chora por uma bobeira, é excessivamente tímido porque lá atrás ela
passou por um processo de abandono, de rejeição. Então, a gente vai trabalhando tudo isso para a pessoa tomando consciência de como ela controla as emoções para conseguir assumir o controle da sua vida. É muito bom, profundo, extremamente importante. Não é? E tu falou uma palavrinha que me chamou a atenção, proporcional. Proporcional. Realmente, parte do nosso desenvolvimento para trazer inteligência para as emoções tem muito a ver com isso. Sim, muito a ver. Porque a maior parte, se eu for trazer para mim, a maior parte dos equívocos que eu já tive emocionalmente são baseados na desproporcionalidade. Sim, até o amor em excesso, ele vai te trazer algumas coisas que não são tão boas assim, né? Então, é como você regula tudo isso, porque tudo realmente em excesso vai causar um desequilíbrio ali, né? Então, como que você vai regulando tudo isso para conseguir ter uma vida mais focada em ir para frente, em realização, em relações saudáveis, em poder dizer não, mas sem machucar ninguém, porque o que a gente faz no dia a dia é a gente diz sim para tudo e automaticamente a gente está dizendo não para a gente mesmo, ou a gente diz os nãos, mas de uma maneira que não precisava, né? Não precisava ser tão pesada, tão dura, não precisava magoar ninguém. Então, é como você aprende a lidar com tudo isso. Legal, né? É muito legal, é extremamente legal. E se você tivesse que deixar uma grande mensagem para quem está te assistindo, o que você falaria sobre isso? Eu acho que eu falaria sobre acolher suas emoções, né? Eu acho que é o principal. Eu espero inspirar as pessoas que as emoções, elas nem sempre são boas, mas aquilo que a gente faz com elas pode se transformar em algo bom. Não é gostoso sentir raiva, não é gostoso ter tristeza, mas é como a gente conduz tudo isso de maneira que a gente busque algo melhor, né? Então, eu acho que a gente precisa acolher tudo que a gente está sentindo, né? Então, eu tô com raiva, eu sei lá, eu vou entrar no meu quarto, eu vou socar o travesseiro, claro que com cuidado para não se machucar, mas eu vou entrar no meu carro ali, fechado, vou dar um grito, para eu não descontar no próximo. Eu tô triste, eu não vou sair fazendo as coisas, escondendo que tô triste. Eu, sei lá, põe um filme, uma música triste, chora, vive aquilo, escreve. Então, eu diria que, assim, acho que você tem que encontrar algo que te conecta com quem você é, e isso é difícil, porque aí você vai descobrir, peraí, quem eu sou? E aí essa pergunta vai te fazer buscar outras respostas. Então, eu diria para não negar, não fugir, sentir, se mostrar e assumir que em alguns momentos você vai ser vulnerável. Eu acho que quando a gente mostra que a gente tem ali uma fragilidade, a gente encontra a nossa força. Acho que é isso. É isso. Pessoal, olha, Ana, você trouxe um assunto extremamente importante. Eu vou deixar mais uma vez para vocês. Por favor, anote, você que está assistindo. Instagram dela, Ana Lu Limo. Ou vai no LinkedIn, Ana Lúcia Lima. Ana Lúcia Lima. Muito obrigado, Isso aí. Ana. Nada, Bruno. Muito obrigado Foi um pelo prazer. papo. Muito obrigado por trazer pra gente não só esse episódio, contar pra mim aqui a sua história e como que você passou por todo esse processo, mas principalmente por ter escrito, que pode chegar em você e em várias outras pessoas. Então, foi você incrível. que queira ler o que Ana escreveu, procure diretamente ela, Inteligência Emocional, nosso novo lançamento na editora Chave Mestra. Te agradeço. Foi incrível, em obrigada. nome de Rogério Vale, nosso CEO, e Raquel Medeiros, a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Foi ótimo. Fique com Deus. Obrigada. Você Até também. o próximo episódio. Valeu, turma. Tchau, gente. Um abraço.